Olá, estou aqui com o Marcelo, fundador ou ex-fundador, não sei como é a melhor forma de falar, da SizeBay, para falar um pouquinho da experiência dele, da jornada dele na empresa, como um founder, na minha opinião, muito bem sucedido, aí, com um ótimo histórico e acho que boas lições para contar. Marcelo, obrigado por ter aceitado aí o convite de falar comigo um pouquinho. Olá, Luiz. Olá a todos também. Eu também que agradeço também pela oportunidade de compartilhar. Sempre é bom, né, compartilhar e muito obrigado pelo convite. Marcelo, acho que como a Size Bay tá nessa ponte aí, teve nessa ponte Brasil-Portugal, né, acho que muita gente aqui pode não saber um pouquinho. Fala um pouco o que que foi a Size Bay, ou seja, qual foi a tua ideia, como é que ela surgiu, para que as pessoas entendam um pouco o que que é a empresa. Legal. Resumidamente, né, a Size Bem nasceu em 2014. Na verdade, a ideia nasceu em 2014. Eu comprei roupa para minha esposa, estava viajando, não estava na cidade onde eu morava, que era Joinville, em Santa Catarina. Comprei roupas, estava em São Paulo, comprei roupas, comprei tudo errado. Quando cheguei em casa, a esposa estava louca da vida comigo. E falei: "Poxa, comprei os tamanhos todos errados, né". Mas a minha surpresa maior foi que se ela tivesse escolhido essas mesmas roupas, ela também errava os tamanhos. E ali eu descobri que tinha um problema. E aí eu comecei a investigar como se comportava o e-commerce de moda e fiquei assustado com as taxas de devolução e a insatisfação do consumidor com relação ao e-commerce de moda. Ou seja, onde tem um problema, existe um desafio, né. E aí, 2014 foi essa ideia, em 2016 a ideia se transformou numa empresa, numa startup. Rapidamente nós crescemos no Brasil, criamos o MVP. Em 2018 resolvemos internacionalizar, viemos aqui para o Web Summit, já tínhamos então uma carteira de clientes no Brasil considerável, né. E em 2019 abrimos a operação em Portugal e estamos aqui até hoje em Portugal. Hoje, Portugal já representa mais de 50% do faturamento da SizeBay. Então hoje ela opera só no Brasil e em Portugal, ou opera em algum outro país também? Ela opera no Brasil, ela opera aqui em Portugal, que Portugal faz toda a parte de Europa, Eurásia, né, vamos chamar assim, né. E existe um pequeno escritório nos Estados Unidos, né, nós não temos operação nos Estados Unidos ainda, né, mas que é o centro que nós faturamos clientes dos Estados Unidos, Canadá e América Latina. Tá. E Marcelo, só uma curiosidade, você viu esse problema do ponto de vista pessoal, né, você como cliente, né, mas qual é o teu background, ou seja, qual é a tua área e o que que você fazia na época Ah, legal. que Sim. resolveu passar a fazer isso, né? Bom, a minha primeira formação, né, foi em bacharelado em ciências da computação, na época que era bacharelado, né. Então trabalhei alguns anos numa empresa de consultoria, auditoria chamada Pricewaterhouse. Da Price eu fui trabalhar na área de sistemas e área financeira da então Grupo Brasmotor, que adquiriu o Grupo Brasmotor. E depois eu empreendi uma agência de comunicação em que eu era responsável, sócio responsável, era o comecinho da internet, né, por todas as os sistemas, os serviços em que nós começamos a usar a internet como plataforma. Aí depois disso eu empreendi a SizeBay. Então, assim, você tem uma formação em tecnologia, né, que já te dá esse conhecimento técnico, né, aí quando você foi esse teu empreendimento também, enfim, já é uma primeira jornada empreendedora, né, Exato. mas quando você criou a SizeBay, que dificuldade que você sentiu no início, se teve alguma? Para criar, você falou que fez um MVP e tudo, mas é uma startup, o outro caso era mais um business, né, a tua Exa agência. A exato. agência ela pode dar lucro desde o dia um, ou mês um. Exatamente. Uma Size B, como é que você viu esses desafios, né, e como que você fez para superar isso? Bom, o primeiro desafio, Luiz, é fazer com que as pessoas acreditem na sua ideia, né, porque até então é uma ideia, né. Então no estágio zero, vamos chamar assim, da SizeBay, eu tive a honra e a oportunidade de ter um investidor anjo, em que eu tenho muito respeito, muita referência, né, que foi o Jorge Steffens e o Paulo Caputo. São ex-executivos da DataSul, né, na época da DataSul, quando houve a operação de aquisição e foi formado o grupo TOTVS. Foram dois visionários que acreditaram nessa ideia junto comigo e que investiram nessa pequena startup para ela ter condições de fazer o MVP muito rápido e conquistar o mercado brasileiro também de maneira também muito rápido. E não só eles me ajudaram nisso,
como também perceberam que no momento que a SaisBay quis se internacionalizar, o papel do investidor anjos terminava ali. Então, nos deixou voar para termos um investimento aqui em Portugal, né, da Core Angels. Esse foi o nosso segundo case de sucesso com investidor. Foi uma história muito bonita, muito empreendedora, muito próxima, né, que eu já conto a seguir. Então essa foi a alavancagem da SaisBay, né. Foi isso que fez o sucesso da SaisBay, ter investidores que acreditaram na ideia, muito trabalho, né, muita cooperação, e investidores que não só acreditaram, mas também cooperaram para a criação dessa ideia, para o crescimento dessa ideia. E falando, a ideia não é falar do Correios Atlântica, assim, tão profundamente, mas já que você mencionou o fundo, o fundo ele tem uma estratégia, né, Marcelo, de apoiar empresas brasileiras que estão entrando na Europa, né, e o contrário também, e usando uma rede de investidores anjos por trás do fundo, né. E, pelo que eu percebi, isso foi importante para vocês, mas você consegue dar alguns exemplos ou como que isso foi útil para a SaisBay, né? Por que foi importante, né? Eu acredito, Luiz, o seguinte, apesar de eu ter uma cultura, a minha primeira experiência profissional foi numa empresa, uma auditoria independente, né, a Pricewaterhouse, ou seja, a Price tem uma cultura muito internacional, né, global, mas, no momento que você decide abrir uma empresa na Europa, ainda mais na cultura do brasileiro, o brasileiro tem uma cultura de país continental. Então tudo acontece no Brasil e tudo se resolve no Brasil. Então você vem aqui para a Europa numa cultura em que você acha que sabe tudo, mas você aprende que você não sabe é nada. Então você tem muito mais para aprender. E quando você encontra um parceiro aqui na Europa que sabe como funciona o Brasil, e sabe que você precisa de um apoio para conhecer como fazer negócios na Europa, faz toda a diferença. Não é fácil o investidor da Europa entender a complexidade de organização societária no Brasil, de ordenamento tributário, de leis, de regramento que existem no Brasil, que no momento que você traz uma empresa para cá, em que você tem que investir na empresa, né, tanto na operação de Portugal como no Brasil, o sócio acaba sendo sócio da empresa, investidor da empresa, e você tem que ensinar como funciona o Brasil. Só o fato de não ter isso e ter profissionais do outro lado que conhecem a realidade brasileira, isso já acelera a sua entrada aqui, né. E como são também investidores que conhecem a realidade europeia, aceleram ainda mais a empresa aqui. Por quê? Porque nos traz o conhecimento, nos traz a assessoria de não errar tanto aqui, né. É, um pouco, eh, lições aprendidas, né, e evitar que vocês corram o mesmo risco. O fundo acaba fazendo também muito o contrário, né, empresas que aí tem outro tipo de problema, empresas europeias que querem entrar no Brasil, porque é um mercado gigante, Isso. mas tem toda essa complexidade que você falou, e Exato. que tem que saber navegar, senão a empresa não Eu sai eu do lugar, né. eu imagino o empreendedor aqui na Europa, querendo empreender, no Brasil sozinho, sem uma assessoria que realmente conheça o Brasil. Ele vai perder tanto tempo em tentar entender o Brasil e vai errar tanto, que a chance de um negócio não dar certo, é por causa não da empresa, e não por causa do business, mas por não entender o Brasil, né, a chance é muito grande. Então quando o inverso também acontece, eu imagino que aconteça, né, que com assessoria você consegue se focar no seu negócio e adaptar e crescer muito mais rápido. Só deixa eu fazer uma pergunta sobre a SaisBay mesmo, um pouco atrás que me veio aqui, que você falou que quando vocês criaram, você não tinha esse problema no mercado, ou seja, as empresas, o número de devoluções era muito grande, insatisfação, né, etcétera. Não existiam outras empresas tentando fazer isso, vocês foram os primeiros a fazer, e como é que é hoje? Porque imagino que hoje com AI tem muitos que Exato, façam, né. exato. Olhando em 2014, existia, uma empresa aqui na Europa que fazia isso, uma empresa alemã, que existe até hoje, chamada Fit Analytics, né, mas é que ela tinha uma abordagem de solução diferente da SaisBay. Então, a proposta de resolução, de reduzir troca e devolução, aumentar a satisfação do cliente, era igual, mas o como fazer era completamente diferente. Então, o nosso diferencial foi, desde o começo, não copiar a Fit Analytics,
mas apresentar uma abordagem que fosse melhor que a Fit Analytics, né. certo. E como é que vocês faziam para assim, para começar esse go to market, né? Sim, Vocês não eram dessa área, né? E vocês faziam como? Como é que vocês iam bater na porta dos e-commerce? Como é que foi esse processo de venda? Porque vocês sim, cresceram porque vocês venderam muito, vocês conseguiram entrar em clientes, sim, né? Como é sim. que foi esse trabalho? Olha, foi um trabalho, assim, de no começo, Luiz, eu tinha um caderninho com o nome de todos os e-commerces, e na época lembra que era 2014, 2000, na verdade 2015 e 2016, né. Então eu tinha um caderninho, cara, com telefone, com contato de cada e-commerce, e cara, eu ficava uma semana em São Paulo, porque até então eu residia em Joinville, né, então eu sempre fiz a parte comercial, era o bater, ir, conversar, explicar, provocar, porque era uma ideia na época, disruptiva, ou seja, a pessoa não falava: "Eu quero isso", você tinha que vender a necessidade, porque a pessoa não sabia sequer que era possível isso. Então, cada reunião que eu fazia, ela não começava com uma venda, ela começava com um discurso de que é possível resolver um problema que até então as pessoas pensavam que era impossível resolver. Impossível. Existe uma história, curiosa com um cliente nosso, que, não existia operação de e-commerce, um grande varejista no Brasil, não existia operação de e-commerce. Eu fiz uma apresentação no congresso da BIT, em São Paulo, e após a minha apresentação, o executivo, né, o principal executivo dessa cadeia de varejista, veio conversar comigo em segredo: "Olha, eu quero conversar com você, que nós vamos abrir um e-commerce, mas é confidencial, sabe como é que é o tamanho da empresa, tal, tal, e eu quero que você vai lá conversar com a minha equipe". Eu falei: "Eu já estou conversando com a sua equipe, não se preocupa que quando entrar o seu e-commerce já vai ter size B". Ele falou: "Puta, a minha equipe é muito boa, já conversou Essa com você". Então foi um trabalho muito de catequização, de abrir a possibilidade que era sim possível resolver um problema que até então eles pensavam que era impossível. É porque eu perguntei isso, né, Marcelo, porque aqui muitos founders vão ouvir essa conversa, né, e cada vez mais a gente vê, hoje em dia, então isso é latente, né, Sim, a tecnologia não é uma barreira, não tem uma barreira de entrada tão grande mais, né. sim. Muito pelo contrário, é muito pouco defensible, né, as pessoas Exato. conseguem copiar muito facilmente, né. Sim, Então, ou é uma tecnologia muito deep tech, muito específica, patenteada, com research, com sim. ou a empresa, né, os founders têm que ter uma capacidade de execução muito grande. Isso significa vender muito bem, Isso. fazer parcerias, porque isso é difícil copiar, né. Ou seja, Exato. E aí você fez até uma pergunta com relação a IA agora, né, o que que está a acontecer e tal. Nós participamos de um evento em Barcelona chamada Shoptalk, que também tem nos Estados Unidos, que é um dos grandes eventos no mundo de e-commerce, né, e nós ouvimos de clientes nossos, de prospects, a seguinte constatação, né: "Olha, IA, a gente sabe que faz um monte de coisa, mas eu não estou procurando apenas uma empresa que faz isso na IA, porque se você faz somente com IA, você vai ter mais 20, 30, 40, 50, 100 que vão fazer a mesma coisa". E o questionamento dos nossos clientes foi: "O que que você faz diferente usando a IA, ou o que que você faz que não usa IA, que a IA complementa?". Então, o que a gente percebeu do mercado foi: "Cara, a IA é importante, é, mas tão importante quanto a IA é qual é o seu expertise, aquilo que você faz, que vai se diferenciar com relação aos outros". e a AI a gente vê também que dependendo do o custo também é muito proibitivo, dependendo do que você faz, né, Idade é proibida. e Isso, tirando aspectos de cybersecurity e outras coisas, né, mas não é uma solução mágica, né. exato. E olhando na ótica do founder, né, eu acho que você falou uma coisa muito certa, que é entender o seu diferencial, né, e saber vender ele, porque senão você é mais um dentro desse Exato. oceano vermelho com muita gente fazendo a mesma coisa. Por exemplo, né, nós temos agora a febre do try on, né. E nós quando nós falamos: "Poxa, a Size B vai ter o try-on", vai. Mas o que que nós vamos ser diferente no try-on? Então o que foi que a gente fez? Nós embedamos a recomendação de tamanho no try-on. Então os nossos concorrentes têm a ferramenta de try-on, mostra a pessoa vestida com a roupa bonitinha, aquela coisa toda, ótimo, mas a pessoa não tem recomendação de tamanho. E nós colocamos o nosso algoritmo de reconhecimento de tamanho dentro da IA, dentro da nossa ferramenta de try-on. Ou seja, entregamos uma coisa baseada em IA, mas com o nosso algoritmo de
recomendação de tamanho. Entregamos uma solução diferenciada. É, e usar a criatividade, né, eh, ser criativo com o produto, né, Exato. olhar o que que tem valor para o cliente, aí, Marcelo, você falou enfim, dessa história da Size Bay, etcétera, e no final, ou seja, a Size Bay teve um exit, eh, como é que foi esse processo? Como é que a Size Bay está hoje? E como é que o que que você pode falar sobre isso? Não, vamos lá, vamos falar. Bom, primeiro tem que entender o porquê do exit, né. O que que levou eu e meu sócio a pensar nesse modelo de exit e não de alavancagem, de reinvestimento, essas coisas todas. Outras alternativas, né. A primeira coisa que nós pensamos foi o seguinte: era o momento da Sizebay, a Sizebay já estava aqui em Portugal, ela já estava num bom growth, né, mas a gente percebia que a limitação do Marcelo, a limitação do meu sócio, elas iam ser limitações para crescimento da empresa. E aí você tem que reduzir um pouco o seu ego, né, colocar: "Cara, qual é o meu papel? Aquilo que eu consigo contribuir, a empresa é muito maior do que aquilo que eu consigo contribuir, então vamos buscar uma alternativa, né. Vamos deixar o ego de lado e vamos ser mais simples, né, em prol de uma empresa, em prol de um negócio. Então, surgiu, nós alinhamos que: "Olha, a melhor coisa agora é buscar um parceiro que já seja da área têxtil, ou seja, já respire esse business e que não seja um banco, que não seja um terceiro que não esteja nessa área. Por quê? Porque se a gente quer crescer rápido, esse aprendizado, esse conhecimento de mercado já deve existir. Então, optamos por uma empresa que já tem, coincidentemente foi uma empresa brasileira, procuramos empresas em Israel, nos Estados Unidos, aqui na Europa, e quem ganhou foi uma empresa brasileira, uma empresa chamada Audacious, que é sediada em Florianópolis, que tem operação aqui já na Itália, ou seja, já tem uma cultura internacional, que é muito importante, né. E nós optamos então em fazer um exit, isso aconteceu em 2024, ficamos 2 anos em earn-out, em fase de transferência, em fase de aproximação, integração das equipes, né, e hoje, né, esse earn-out terminou agora em junho, e agora no começo de julho, eu me afastei da empresa por uma opção pessoal, eu já tenho uma certa idade, agora eu tenho outros objetivos, e é aquele momento em que você, deixa o filho, né, para o filho crescer. Eu Todo mundo que tem filho vê isso, né, a gente sempre quer ter o nosso filho sempre melhor do que nós, né. Esse é o objetivo de todo pai, né, fazer com que o seu filho saia de casa, né, e seja um profissional, seja uma pessoa, que seja no mínimo melhor que a gente. E aí, pra mim hoje a Saizbe é um filho que saiu de casa e um filho que vai crescer mais ainda, eu tenho certeza que vai crescer mais ainda. E não, muito bacana a história e a a maturidade de vocês, né. Essa coisa do ego e da ganância, às vezes as pessoas misturam a ambição com ganância, né, Exato. e é bacana. Agora, você falou um aspecto que é, vocês decidiram, entre aspas, pelo exit, né, por essa saída, e foram atrás, né, pra quem é um empreendedor de primeira Sim, jornada, né, o sim, exit lá, um M&A é um grande objetivo lá na frente, né, sim. mas não basta eles esperarem receber uma oferta, que pode nunca acontecer. Como Isso. é que é esse processo de exit, planejado? O que que vocês fizeram? Vocês contaram com parceiro? Qual Sim. foi o dever de casa? Não, Como boa é que foi pergunta. isso? Excelente pergunta. Eu vou dar um pouco eu vou dar uma resinha, se você permitir, Uhum. para poder, responder para você, porque faz parte dessa resposta. Quando nós decidimos internacionalizar para Portugal, a primeira coisa que eu e meu sócio, alinhamos foi o seguinte: a operação do Brasil, ela tem que trabalhar, sem a nossa presença, ou sem a necessidade de estarmos olhando o dia a dia. Então, criamos na cultura da empresa, através dos profissionais, através de treinamento e acompanhamento, uma possibilidade da gente, se focar em Portugal, realmente se focar em Portugal, sabendo que o Brasil estava sendo bem conduzido, acompanhando, evidentemente, né, sendo mais conselheiro do que fazendo do que colocando a mão na massa, vamos chamar assim. Por que que eu estou comentando isso? Porque no momento que a gente decidiu fazer o exit, nós também tivemos que fazer a mesma coisa aqui em Portugal e como negócio em si. Por quê? Porque você decidir fazer um exit, você tem que investir tempo nisso, você tem que se dedicar a isso e você tem que saber que é um processo.
Não é uma coisa de você vai conversar com 3 empresas, manda 3 propostas, já começa a negociação, em 2 meses está resolvido. A coisa não é assim. Você precisa ter uma estratégia, você precisa se apresentar com essa estratégia, você precisa, mês a mês, atualizando as informações da sua empresa e mudando o pitch, porque é muito dinâmico, as coisas são muito dinâmicas. E é claro, né, você fazer todo esse processo de negociação, que é demorado, né, o nosso caso foi quase 1 ano em processo de negociação até formalização de contrato, não deixando a peteca cair da empresa. Sim. Então, o que eu digo, assim, para qualquer founder: prepare-se para um exit. Prepare-se mentalmente, né, e prepare-se na organização do seu dia a dia de trabalho para você se dedicar a esse exit, que se você não se dedicar, você não vai fazer exatamente um bom negócio. É, e eu faço um paralelo, eu vejo isso muito frequentemente, não só para exit, mas para fundraising normal. Ou Exato, seja, empresas onde o founder ele trabalha para levantar capital. exato, E a gente fala: "Não adianta você focar em fundraising e deixar o negócio de lado, você tem que ter uma forma de trabalhar, exato, onde o fundraising seja um pedaço pequeno e esporádico do seu trabalho, exato, e que você consiga dar vazão para o teu business". No caso de um exit, o outro lado também funciona. Se você conseguir que o teu negócio funcione sem você, aí você pode focar no fundraising. Mas quando a gente está falando de startups, né, ainda early stage, no estágio anterior ao que vocês e estavam, né, o founder não pode se dar o luxo de sair da operação, né. exato, Ele é a cara, então, assim, um founder numa startup early stage está dedicado a fundraising, a gente vê claramente os números caírem, exato, é um impacto imediato na performance, isso que não que é complexo, né, gerir, né. exato. Eu conheço algumas startups brasileiras que vieram para cá, Luiz, que aconteceu exatamente isso que você falou. É a tentativa de busca e aquele negócio que você fez uma rodada, só que essa rodada ela dura 1 ano, 1 ano e meio, e É você assim. começar a ir atrás de outra coisa, eu falei: "Cara, você está muito alavancado, então, ou você fez uma rodada errada, ou você vai ter que colocar um pouco o pé no chão". Isso foi a característica da Size B aqui em Portugal. Nós nunca tiramos o pé do chão aqui. Então, quando nós temos um investimento, eu até brinco com a gente prestava contas, evidentemente, para a CorEngels, e a CorEngels sempre brincou com a gente aqui no bom sentido para falar: "Cara, mas como vocês são conservadores, aí vocês não se alavancam?" Eu falei: "Não, a gente não vai se alavancar. Nós vamos crescer aqui com segurança, porque eu quero me dedicar ao negócio. Eu não quero ficar me dedicando a daqui 6 meses vir buscar dinheiro de novo, porque o dinheiro acabou". É, o melhor investidor é o cliente, né. Exato, exatamente. Então esse é e vocês, já que você falou sobre isso, né, como é que foi, assim, em poucas palavras, sem ter muita precisão aí, ô Marcelo, mas para vocês crescerem, ficarem lucrativos, atingir, porque é uma das coisas que as empresas também têm essas métricas mágicas, né, Sim, é atingir o break-even e ser, que perfeito. aí como é que foi isso com Boa vocês? pergunta, boa pergunta. Quando nós decidimos vir aqui para Portugal, o Brasil já estava em break-even. Então, a gente quando a gente decidiu, eu falei: "Cara, o Brasil está resolvido, já Já está roda sozinho, né. É. já anda sozinho, já tinha passado o break-even, já tinha quase 1 ano que tinha passado o break-even, então já estava uma situação bastante saudável, né". Aqui em Portugal, o que que aconteceu? Nós abrimos em novembro de 2019. O que que aconteceu em março de 2020? É, a pandemia, né? A famosa pandemia. Então, Luiz, a gente teve que lidar com uma coisa que era o impensável. Então o que que a Size Bay fez? Cara, nós temos que, nesse momento de pandemia, economizar cada trocado, né, e saber que Portugal é uma aposta boa, mas é uma aposta que a gente vai ter que trabalhar aos poucos, para a gente não queimar caixa, conquistar clientes, e aí sim, quando acabar a pandemia, acelerar. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2021, em final de 2021, cara, a gente começou a crescer aqui muito rápido, que foi a decisão minha de migrar para cá. Eu vim Uhum. pra cá em junho de 2022. A equipe aqui, então, eram apenas 2 pessoas, hoje são 15 pessoas que estão aqui. Hoje o escritório de Portugal é um escritório maduro, é um escritório que tem uma equipe comercial, tem uma equipe de suporte e relacionamento, tem pessoal técnico, ou seja, a operação hoje de Portugal, além de ser evidentemente lucrativa, nós atingimos o break-even aqui de Portugal logo em 2021. Assim que terminou a pandemia, cara, foi um negócio
absurdamente um crescimento absurdo. E aí a gente falou: "Espera, tá na hora da gente crescer rápido aqui como a gente cresceu no Brasil". É, a pandemia ela não aumentou as vendas? Não, a pandemia, por incrível que pareça, você fala: "Pô, mas espera aí, as lojas fecharam e as pessoas compravam roupa no e-commerce". Eu escutei uma coisa eu escutei de um cliente, de um grande cliente nosso no Brasil quando começou a pandemia, o cliente nosso falou: "Marcelo, nós temos 132 lojas no Brasil. Na verdade nós temos 133, que uma é o e-commerce. Fechei 132 lojas. Marcelo, nem que a vaca tussa, o e-commerce vai substituir o faturamento de 132 lojas". É, não, se você pensa assim, que o delivery, ele cresceu muito, Exato, mas em coisas essenciais, né, porque exatamente. as pessoas também ficaram com receio, né, do que ia acontecer, então também seguraram as despesas, né. Sim, o que Então, sim, comprar roupa, né. exato, nós o clientes nossos começaram a reduzir mix de coleção, peças mais simples, reduzir mix, exatamente por conta disso, ou seja, a pandemia para o segmento têxtil e para o e-commerce, de roupa, a gente pode falar: "Pô, foi maravilhoso que não tinha loja física". Cara, foi terrível. Não, é, foi bom para setores, quer dizer, bom, nada é bom, né, mas, teve um impacto positivo nas vendas para delivery de comida, Exato, de remédios, coisas essenciais, né. exato. É, não, bacana, Marcelo. Aí, só para a gente Sim. chegar aqui no final da nossa conversa aqui, você falou do teu desmame aí da Size Bay, né. É isso que eu queria comentar contigo, né, uma coisa, assim, que eu percebi. Muita coisa legal aconteceu, né, nessa operação, mas alguns pontos que a gente, por isso que é o grande objetivo aqui desse bate-papo, né, não é só contar as coisas positivas, mas é também ensinar os alertas, né. E o que nós aprendemos, eu e meu sócio aprendemos, e a própria Audaces também aprendeu, né, porque tudo que aconteceu não aconteceu de propósito, as pessoas são ruins, são isso, são aquilo, não é isso, é sempre aprendizado. Mas o que que eu particularmente aprendi desse processo, né, nós ficamos quase um ano negociando a venda, negociando cláusulas, negociando essas coisas, né. Só que nós não demos a atenção necessária, tanto a SizeB quanto a Audaces, num aspecto chamado governança. Então, claro que é importante falar sobre dinheiro, sobre venda, sobre earnout, o que que vai, condição, etc e tal, mas principalmente no earnout é muito importante governança. Tanto para a empresa que está adquirindo, como quem está sendo adquirido, por quê? Porque é um período de transição em que todo mundo tem que remar, né, eu considero isso como um remo, né, um remo de 8, né, eu de vez em quando remo, cara, se um remo errado, cara, o barco não vai, cara, não vai. E são 2 anos que tanto a empresa que adquiriu como a que foi adquirida, tem que remar muito bem, cara, porque e isso a gente falhou, o fato é que a gente falhou. Novamente, não foi proposital, é uma lição aprendida, né, foi para os 2 lados, mas uma lição que eu queria, assim, dar para todo mundo que está ouvindo, né, cara, se preocupe em vender muito bem, claro, óbvio, né, mas se preocupa com a governança. Quem vai fazer o quê, quem vai ser o líder, quem vai ser o responsável, como se reporta, qual é a frequência que se reporta, se azul é azul para você, mostra qual é a cor azul que você quer. Às vezes a pessoa quer um azul claro e está pensando no azul escuro, cara, eu falei: "Cara, não é esse azul que eu quero não, bicho, eu quero outro azul". Sim. Então, esse alinhamento de propósito, de objetivos, de estratégias, de objetivo, de ações, cara, é fundamental. É, e nessa momento da zona cinzenta ali que as coisas podem dar errado também, né. Exato. E novamente, né, não é proposital, não é. Sim, Com culturas diferentes, né. Quando nós saímos, Luiz, do Brasil para cá, nós tivemos lembra que eu comentei para você que nós tínhamos que treinar o Brasil para viver, entre aspas, sozinho, não exato sozinho, mas lá também a equipe de lá teve que aprender Portugal, uma operação internacional. A primeira coisa que a gente fez lá na SizeB foi colocar 3 relógios, por incrível que pareça. A gente aham. colocou o relógio, qual é o horário de Joinville, qual é o horário em Lisboa, qual é o horário nos Estados Unidos. No caso, na costa oeste, que é o que tem um fuso mais diferente do Brasil. Para quê? Para a nossa equipe lá, tomar atenção que não está falando com o cliente do Brasil, fala: "Ó, na hora do almoço eu faço". Cara, que hora do almoço você está falando? Qual o horário do almoço da Itália? O horário do almoço hoje da Itália é 5 horas a mais que o Brasil. É, é importante ter essa visão global, né, Marcelo, É. ser uma empresa global, né. E não, Marcelo, obrigado pelo teu todo esse depoimento aí. Aí uma pergunta para pra gente encerrar, entender um pouquinho mais, o que que
quais são os planos teus planos pessoais, né, a partir você falou: "Tô acabei meu earnout agora em junho", vai fazer o quê? Vai ficar só no remo, ou seja, o Então, que cara, você planeja? eu tenho aqui a minha advogada aqui, que é minha esposa, né, e quando eu comecei essa: "Ah, vou terminar o earnout, não vou continuar, tal", eu falei com ela: "Vou fazer um ano sabático". Uhum. Ela virou para mim e falou: "Marcelo, o teu ano vai virar 6 meses sabáticos, tenho certeza". Aí depois agora nos últimos meses lá que eu estava terminando tal, comecei já a pensar em outras coisas, ela brincou comigo, foi eu falei 6 meses, mas eu acho que vai ser 3, né. Sim. Então, mas foi é que Luiz, né, eu me considero novo, né, eu tenho 59 anos, mas eu me considero novo, né, então tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para contribuir. Então eu tenho alguns projetos que eu estou olhando, estou indo pra Itália agora em setembro, ver algumas oportunidades também, e, só que eu vejo isso com outro enfoque, né. A minha maturidade agora me permite, olhar, oportunidades no mercado de uma outra forma do que eu empreendi na SizeBay, né. De uma outra forma, de contribuir de forma diferente, negócios diferentes também, né. Então parar eu não vou parar, né. Eu tô apenas agora na escolha daquilo que eu quero fazer. Boa, bacana. Espero que dê tudo certo, boa sorte na Obrigado. jornada, mas eu acho que é bom, de forma geral, é muito bom ficar ativo, contribuir Exato, com a sociedade, exa pode ser utópico, mas, o nosso papel aqui é um pouco esse, né. exato, exato, né. Até porque tem muitas coisas que eu tenho que dar o give back, né. Eu aprendi muito aqui na Europa, eu tenho amigos, eu tenho empresários aqui que ajudaram a SizeBay, que me ensinaram muito, e cara, é estando no mercado e dando essa devolutiva, fazendo isso que você continua sempre, né. Exato. Perfeito, Marcelo, obrigado, Imagina. obrigado pelo seu tempo, agradeço aí novamente, espero que dê tudo certo. Obrigado E obrigado pela oportunidade, né. Sucesso também para você, para todo o teu grupo. Né, e eu reforço aqui, né, quando nós temos bons parceiros, as coisas só dão certo. boa. Obrigado, Marcelo. Abração. Abraço, abraço.